tira ele do lugar. Olha para o príncipe deles, Satanás olhando para ele. Esse aí, crente orgulhoso, crente que não perdoa ninguém, nunca. E ele disse, na maioria dos crentes, esses demônios mais bonitos vivem dentro dele. Pastor, eu falo para você, hoje em dia nós vivemos em época de crentes carnais, pastor. Crentes que amam Netflix, que amam as coisas do mundo. Os demônios, pastor, eles não precisam perseguir esses crentes. Eles não vão para o céu. Que eles não têm, eu falo para o senhor que eu sou posto à prova por muita gente. Tem um presbítero que o senhor conhece ele também. Uma vez ele pegou meu celular para tirar uma foto, ele olhou para ver se eu tinha jogos eletrônicos no meu celular, porque ele tem jogos no celular dele. E ele vê coisas mundanas que ele já mandou para mim, cena de luta e essas coisas. E eu observei que ele estava me testando. Pastor, uma pessoa que não se santifica, ele não vai vencer. Uma vez eu conversei com um suposto pastor lá da Serra, falei, irmão, como Deus te põe no deserto, né? Você não se sente mal não em ficar assim jogado? Eu falei, irmão, no deserto é que o crente busca Deus. Se o senhor for olhar para a sua vida de Moisés e Elias, por que eles eram poderosos? Muitas horas de oração, né, pastor? Muitas horas. Agora, seguinte, pastor, você vai ver os crentes, eles passam muitas horas de frente do YouTube vendo que não deve. Nada contra, pastor, o senhor aprender a tocar violão no YouTube, que o senhor aprende. Nada contra o senhor aprender a cozinhar. O senhor pode aprender. Agora, muitos crentes não estão vendo séries violentas. E os demônios não se importam com nada disso. Pastor, eu falo para o senhor que Pedro, quando escreve essa carta, ele tem a preocupação da igreja estar em exercício. Eu sempre brinco, pastor, que o crente não é helicóptero. O helicóptero, ele consegue ficar parado no ar. O crente é como um avião. O crente não pode parar. O senhor pode ver, pastor, que muitos crentes que reuniram com o senhor, que não estão mais aqui, eles estão no mundo. Vive trocando de homem, trocando de mulher, não para em lugar nenhum. Porque não exercita a vida com Deus, pastor. Se você falar coisas assim, quanto tempo você passa orando? Ele agradece a Deus quando vai comer. As conversas dessas pessoas, tudo bobagem. Só pode ter certeza, tudo bobagem. Uma vez eu conversei com um pastor, que eu comecei a falar da Bíblia Sagrada para ele estava assim já. E teve um que ele dormiu na minha frente. Eu fechei a porta da casa dele e deixei ele dormir. Finado do irmão João Neves. Pastor, pessoas exercitadas nas escrituras, eles conseguem morrer por amor a Cristo. Porque os crentes do passado, pastor, e nós não tem diferença, nós somos filhos de Adão. A diferença é porque eles conheciam mais a Deus. É igual um casal quando eles se conhecem muito, eles se conhecem em todos os sentidos. Então eles se amam por causa disso. O homem mulherengo, porque ele não consegue se casar? Porque ele quer conhecer várias mulheres. Agora, o dia que ele falar, eu quero conhecer só essa mulher, ele para de ser mulherengo. Então, pastor, muitos crentes hoje não têm a natureza divina, porque ele namora com Jesus e vai casar com o diabo. Infelizmente, é o que vai acontecer. Então, o que acontece, pastor? Pedro, quando escreve sobre isso, ele fala sobre 8 virtudes. E uma delas, pastor, é a fé. A fé é o princípio de tudo, pastor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 12:3, a Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé. De repente esse rapaz aí, ele pode ser usado para curar pessoas, pastor. Eu não. De repente Deus me deu um outro tipo de fé. De repente a esposa dele expulsa demônios. E eu não, sou pregador. Então há um tipo de fé para cada pessoa, mas todos nós temos fé. Porque se o amor, pastor, é o ápice do cristianismo, a fé é a base. Então sem fé você não agrada a Deus, e sem fé você não começa nem a interagir com Deus, porque o diabo trabalha com imagens. Por isso que uma das concupiscências do mundo, pastor, são os olhos. Por que muita mulher quer ser bonita? Para atrair muitos homens. Então esse é um dos padrões do mundo. Agora, Deus trabalha com o invisível. Então se você quiser, igual eu, quando Deus me manda ir evangelizar um lugar, ele simplesmente fala, solta nesse ponto aí, agora vai, que eu estou te levando. E eu encontro um monte de gente, pastor, que precisa disso, daquilo, oração, ajuda o projeto lá da igreja. Nós já ajudamos, ano passado, pastor, com quase 500 quilos de alimento, várias famílias. Tudo graças a visitas missionárias. E se eu não fosse, muitas famílias ficariam com fome. Entendeu? Então a fé é o princípio. Segundo, a virtude. Então ele fala, acrescenta à sua fé virtude. Que virtude é essa, pastor? A virtude, pastor, de andar na presença de Deus, de ser crente. Tem crente que tem vergonha de ser crente. Eu conheço crentes que eles não carregam a Bíblia na rua. Não. Se você conversar com ele, vem cá, o que é que você é na vida? Eu sou tudo, eu sou bombeiro, mas não sou crente.
O que é que você é? Você é evangélico? Eu vou na igreja. Ele fala assim, pastor, ele tem vergonha de Jesus, ele não tem virtude nenhuma. O povo tem que dizer, esse aí é crente, ele quer acrescentar virtude. Outra coisa, a virtude é a ciência. O que é ciência? Estudo da Bíblia, aprendizado, pastor, conhecer o evangelho. E a pessoa, pastor, que ele fica assim, não sei, deve ser isso aí, gente, entenda bem. Toda pessoa que é forte hoje em música, ele estuda música todo dia, conversa com homens como Mozart, 6 horas, pastor, no piano, todo dia. Você vai conversar com homens como Bruce Lee, pelo menos por dia, antes do café, 5.000 socos, 2.000 chutes, 600 agachadas e 5 quilômetros correndo. Conversa com os melhores do mundo em qualquer área, ginástica. Se o senhor for conversar com o maior nadador do mundo, pastor, 6 horas dentro da piscina. Agora o crente, pastor, ele quer entender da Bíblia sem ler a Bíblia, não vem na escola dominical, não entende nada. Aí um filho do diabo fala assim, porque todos somos filhos de Deus, tenho certeza disso. O pessoal chora, meu Deus, é nada, irmão. Por exemplo, o senhor Adilson Pinto Deles, né? O senhor fez o inventário depois da sua morte. Se eu não tiver nesse inventário, eu recebo a sua herança? Não recebo. Só quem recebe são seus filhos, seus genros que tiver no inventário. Então, pessoas, pastor, que não tem um nome no livro da vida, ele não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus, que resiste muitas vezes no Espírito de Deus. Então, pastor, ciência, estuda, teologia mesmo, para rebater, pastor, porque o diabo, ele disfarça muito bem o filho do diabo. O senhor pode ter certeza, pastor, que os maiores filhos do diabo pregam a Bíblia. Pode ter certeza. Muçulmano, teve um muçulmano que ele se converteu estudando a Bíblia, fazendo doutorado contra a Bíblia, e acabou se convertendo, entendeu? A Bíblia é um livro extremamente influente. Agora, pastor, não vamos saber se alguém fala pelo Espírito de Deus ou não, se não estudarmos. Então temos que estudar. Então olha só, a ciência, a temperança. Por que isso, pastor? Fariseus eram grandes mestres, pastor. Fariseu, para o senhor ter ideia, eram exímios pregadores. Eles conheciam a Bíblia no grego, no hebraico, só que não tinham temperança. É o caso de Lutero e Calvino, grandes teólogos, pastor, e o linguajar deles é de cachorro para baixo. Só dá de imaginar como era a conversa dessa gente. Falar palavrão, querendo afrontar a religião dos outros. Na época da quaresma, ele comia carne de porco. O senhor sabe que isso afronta a religião dos outros, entendeu? Então, pastor, não tinha temperança.